carregado de virtudes que todos ficam a chorar com a presença dele, que mostra pergaminhos e também dialoga. Então ele traz uma dimensão da verdade, por exemplo. Ele fala, tem uma equipe de trabalhadores que vem auxiliar alguns trabalhadores cristãos aqui na Terra que estão sofrendo diversas perseguições. E ele vai dizer, né, mostra no pergaminho: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. E complementando o estudo, ele diz assim: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem um precioso auxílio para o nosso progresso. Então vejam que coisa. No livro Ação e Reação vai falar alguma coisa parecida. A intolerância daqueles que nos são próximos, o seu maltratamento ajuda a ampliar os nossos raciocínios e os nossos pensamentos. São dimensões da verdade relativa aos adversários. Diz Asclépio, né? Um dos dirigentes do planeta junto com Jesus. Os adversários bem compreendidos e recebidos cristamente são uma excelente oportunidade de progresso para nós. Olha que dimensão da verdade relativa aos adversários. Fruto do ensino de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Mas não é só isso que nós queremos dizer nessa interpretação da bem-aventurança que nos espera. André Luiz pergunta ao diretor daquele templo se Asclépio ele atingiu o grau máximo de perfeição a que nós estamos fadados a conquistar, e ele vai dizer que não, que provavelmente ele também não pode afirmar, mas o que ele conta é algo real, porque ele diz: provavelmente Asclépio aspira a seguir para as comunidades que habitam Júpiter e Saturno. Por exemplo, poderia também ir para outro lugar, então. Aspira a ir para esse local, então ele não está evoluído em tal grau, porque ele quer evoluir mais. Ele quer chegar num grau de seguir para Saturno ou Júpiter. E os que estão no Saturno ou Júpiter desejam compor a assembleia que rege o Sol, que rege o sistema solar. Olha que coisa. Então quem está em Saturno ou Júpiter quer ir para a assembleia que constitui o Sol. E quem está no Sol deseja seguir para a constelação de Hércules a que nós pertencemos. E quem está na constelação de Hércules deseja participar da orientação de todos os sóis que compõem a Via Láctea. Quer dizer, tem um grupo de espíritos que eles dirigem as assembleias solares. São espíritos que dirigem a vida inteira na nossa galáxia. E olha que ele ainda fala no final. E olha que a nossa galáxia ela é um detalhezinho da criação. Então dá para imaginar o tanto que o espírito humano pode evoluir, crescer? Então essas são as bem-aventuranças todas que nos esperam. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. Dê uma conferida lá. Então vamos lá, continuando aqui. O Espiritismo, a seu turno, conforme enunciou o sublime embaixador, Jesus, vem a hora predita, né? Jesus anunciou, né? Vou enviar um outro Consolador, né? Ficará convosco, estará em vós. Então o Espiritismo vem a hora predita apresentar a verdade revelada nas dimensões do amor. A verdade revelada nas dimensões da caridade. A verdade revelada nas dimensões do estudo. E nós narramos há pouco o caso do livro Obreiros da Vida Eterna e do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Através do que essa verdade vai sendo revelada?
através do trabalho digno, através da solidariedade fraterna e através da tolerância cristã. Então, falamos a respeito dos adversários que, bem compreendidos e cristamente recebidos, são oportunidades para o nosso progresso? É verdade revelada através da tolerância cristã. Então vamos lá. Pelos ciclos dos renascimentos, o espírito, a reencarnação, né? Pelos ciclos de renascimento, o espírito ascende a imarcessíveis, a incorruptíveis alturas pelo devotamento ao bem e através da renovação íntima de forma incessante. Sim, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o ensino de Jesus a todos nós através de Nicodemos. Está no capítulo 4 do Evangelho. E a questão 132 do Livro dos Espíritos diz para que é a finalidade da reencarnação? Para que nós atinjamos a perfeição, concorrendo com os nossos trabalhos para a construção do bem geral, da obra geral, e assim nos adiantamos caminhando para essa perfeição que nós narramos há pouco a respeito do desejos de espíritos assemelhados a Asclépio. Então vamos lá. Aí continua Joana aqui. Nessas meditações, hoje trazidas à benevolência do que nos leem, outro pensamento não nos animou senão o de que o Evangelho de Jesus, revivido e confirmado na doutrina espírita, é portador de todas as dimensões da verdade para o espírito humano, em luta libertadora para os caminhos sem fim da evolução. Então vejam aí que a doutrina espírita, olha o que ela diz aqui. E a gente deu aquele exemplo do que está escrito no Evangelho e no Obreiros da Vida Eterna. A doutrina espírita é portador de todas as dimensões da verdade para o espírito humano, em luta libertadora nos caminhos sem fim da evolução. Lembra que qual é a autoridade da doutrina espírita? Coloca Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, segunda parte da introdução. Qual é a concordância, a autoridade da doutrina espírita? A concordância dada espontaneamente dos ensinos dos espíritos através de médiuns em diversos lugares. Quer dizer, Allan Kardec ele recebia, dá uma lida lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele recebia cartas de perto de 1000 centros espiritais sérios. Então ele estava em condição, como ele próprio coloca, de observar essa concordância. Então chega uma mensagem do Peru, chega uma mensagem lá do leste da Ásia, chega uma mensagem dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. Ele era poliglota e ele observa que todas aquelas mensagens em línguas distintas, elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Às vezes era uma tradução literal de uma para outra. As mensagens eram idênticas, não só quanto ao conteúdo, quanto ao fundo, mas idênticas também quanto à forma. Então ele diz, essa é a autoridade da doutrina espírita, essa é a sua força. A concordância dada espontaneamente através de diversas mensagens por médiuns em distintos lugares, pessoas que nunca se viram. Aí ela adquiria autoridade. E a Joana nos diz aqui que a doutrina espírita é portador de todas as dimensões da verdade. Para nós, o espírito humano, olha que coisa. Então continua ela aqui. Rogando ao inefável pastor. Então ela está aqui no último parágrafo, rogando a Jesus. Rogando ao inefável pastor. A quem, com letra maiúscula esse quem, a quem oferecemos o melhor dos nossos melhores labores, e esperando encontrar a congregação generosa dos nossos leitores, exoramos bênçãos de paz para todos nós, desencarnados e encarnados, que trilhamos a rota da eternidade. Joana de Ângeles, Salvador,
10 de abril de 1965, ano do centenário da publicação do livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos.